Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Amadas do Pai, com as apresentadoras Deide Lima e Rayane Silva. Senhor, a paz do Senhor. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês, viu? Para juntinhas falarmos de Jesus. Glória a Deus. Então vamos dar início, né? Queria pedir a pastora Deide para fazer essa oração inicial, amém? Para a gente poder dar início. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, adentramos em tua santa e gloriosa presença, Pai, para te adorar, exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Obrigada por mais esta rica oportunidade. Obrigada, Senhor, por mais este episódio ao qual o Senhor nos concedeu estarmos aqui, Senhor, apresentando a missionária, meu Deus, Eva Melo, ao qual vai estar contando o seu testemunho para conosco, Senhor. Usa a boca da tua serva, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa ser a primazia, meu Deus, em adoração, Senhor. Mais este episódio, Pai, em nome de Jesus, abençoa também, meu Deus, todos os ouvintes, Senhor. Abençoa, meu Deus, os nossos seguidores, Pai. Abençoa cada um que irá, Senhor, entrar nesta live, Senhor, que irá assistir esta live, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer, meu Deus, algo tremendo e poderoso, Senhor, através, meu Deus, em nome de Jesus, das nossas vidas aqui neste lugar, Senhor. Aqui, Senhor, nesta live, em nome do Pai, nós abençoamos mais este capítulo, mais este episódio, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, amados e amadas do Pai. Vamos iniciar mais uma live de testemunho de vida e edificação. Desde já, sejam todos bem-vindos ao 7º episódio do nosso podcast Amadas do Pai. Glória a Deus. Boa noite a todos também. Glória a Deus, a paz do Senhor. E a nossa convidada de hoje para o nosso 7º episódio, ela que é mãe, esposa, levita e missionária do Senhor, diretamente de Neurópolis, Goiás, vai nos contar como Deus agiu de forma sobrenatural em sua vida, trazendo esperança, cura e restauração e tantas outras coisas. Se vocês, meus amados, precisam de uma palavra de fé ou desejam ser tocado por um testemunho de cura e de milagres, fique aqui conosco porque essa live é para vocês. Seja bem-vinda, nossa irmã missionária, mulher de Deus, Eva Melo. Amém, minha irmã. Eu que agradeço. É uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa noite, né? Para falar de Jesus, das maravilhas que ele fez e continua fazendo ainda. Né? Aleluia. Amém. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. Seja bem-vinda, missionária e levita Eva Melo. É um prazer lhe receber aqui para o nosso 7º episódio. Sinta-se à vontade para nos contar um pouco da sua história de vida, de cura e do poder transformador de Deus em sua vida. Fique à vontade, o podcast Amadas do Pai é todo seu. Amém, minha irmã. Eu hoje sou esposa, dona de casa, mãe, sogra, avó, tenho um neto, né? Sou vó do Pedro Miguel. E desde já, né, quero agradecer por essa oportunidade, quero deixar aqui um abraço para meus pastores, que estão ali vendo também. Sou aqui da cidade, moro aqui na cidade de Neurópolis, congrego na Assembleia de Deus Cima de Seta. Fui para lá assim que eu conheci meu esposo, né? E eu quero ser bem breve. Minha história é igual eu disse, eu venho de um lar desestruturado, né? De um pai agressivo, uma mãe alcoólatra. Meu pai tinha problema de cabeça, ele tinha esquizofrenia. E a gente cresceu muito jogado, um na casa de um, outro na casa do outro. E assim eu cresci. Com 15 anos conheci meu esposo, casei, e foi um casamento de muita briga, de muita violência, apanhei muito, tive meu maxilar quebrado, com murro. Aí tive um filho desse relacionamento, que hoje é casado, graças a Deus, um filho maravilhoso. E passou-se os tempos, ele sempre estava me traindo, sempre descobria rolo dele com uma, com outra, e nessa, uma com outra, veio um filho fora do casamento. Depois desse filho, a gente resolveu recomeçar, e a gente mudamos daqui para outra cidade. Chegamos nessa cidade, ele arrumou outra pessoa lá também,
E depois de alguns meses lá nessa cidade, descobri, né? E foi quando eu resolvi vir embora, catar meu filho pequeno na época e voltar para minha cidade. E na época ele foi morar com essa mulher, até então eu não sabia onde era a casa que ele morava, porque a gente morava numa casa de aluguel, eu era dependente dele, não trabalhava. E devido a isso ele tinha medo de eu ir lá fazer um escândalo, brigar com a mulher e tal, e não me contaram aonde que era. Eu sei que eu tive que entregar essa casa que a gente morava, e ele pagou uma transportadora para trazer a minha mudança de lá para cá, para Goiás. E a transportadora não se responsabilizava, nem por mim, nem pelo meu filho. A mudança veio e eu fiquei com a criança na rua. Eu, meu menino e um travesseiro na mão, menino de 6 anos na época. E não tendo para onde ir, eu fui para uma delegacia. Fui para a porta da delegacia, pedi ajuda. Até então, isso foi até atrás de um cunhado dele que tinha lá na época. E ameaçou esse cunhado dele, se não contasse onde ele morava, ia prender ele, porque eu estava com a criança de 6 anos, né? E daí, então, ele simplesmente mandou um dos funcionários lá pegar eu e meu filho, jogar dentro do ônibus de Tocantins para cá. Chegamos em Anápolis no outro dia sem nem um centavo. Misericórdia. E de lá para cá, tiveram que... Liguei para cá para me buscar lá em Anápolis. Cheguei aqui. Na época, vim morar numa invasão com a criança pequena. Comecei a trabalhar nas casas dos outros, de doméstica, com o filho pequeno. E até quintal limpei, minha irmã, para cuidar do meu filho pequeno. E nessa altura do campeonato, eu já estava com meu pai internado numa clínica psiquiátrica, um irmão alcoólatra, minha mãe na cadeira de roda, tinha dado um AVC, não andava, não falava, dependia da gente. E nesse período, passou poucos meses, eu tive o privilégio do Senhor me escolher, né? Glória. Eu digo que Ele que me escolheu. Ele pegou eu lá no lamaçal, na lama, pegou, cuidou, tratou. E nessa época, eu congregava na igreja aqui na Fama, e eu lembro que eu perdi um irmão meu, que nós era 3, eu perdi um irmão meu de acidente no mês de junho, e passou uns 2 meses, nós estávamos numa... Isso, quando eu... Para esse processo de quando eu separei, que eu cheguei aqui, conheci Jesus, foi 7 anos esse processo. E assim que eu conheci Jesus, eu falei para Jesus, Jesus, eu quero casar, eu quero um esposo, um homem crente. Eu quero um que seja mais crente do que eu, para me firmar mais na presença do Senhor. Forte. Forte. Irmãs, e foi 7 anos. 7 anos. E toda virada de ano na igreja eu falava, Jesus, o próximo virada de ano eu vou participar com meu esposo. Glória. E no final de 2007, finalzinho de 2006 para 2007, eu estava lá em casa, era final de ano, e esse final de ano eu não fui para a igreja. Eu passei, estava eu e meu filho, nós estávamos sentados na cozinha comendo uma comida na frigideira, nós dois. Aí eu falei para o meu filho, meu filho, logo, logo nós vai ter alguém para cuidar de nós. Ele virou para mim e falou assim, ai mãe, mas já tem tanto tempo, mãe, que a senhora ora, até hoje. Eu ri, passou-se. E um determinado dia, depois disso, a gente estava no ciclo de oração, e uma missionária daqui da minha cidade disse para mim assim, alegra o teu coração, porque Deus vai te entregar o teu. E nisso, nesse intervalo, eu perdi meu irmão de acidente, passou-se os meses, eu perdi ele em julho. Quando foi em fevereiro, nós estávamos numa festividade na nossa igreja, e tinha um pregador lá pregando. O nome dele era Albertino Nascimento. E no último dia da festividade, ele falou assim que Deus estava mandando entregar um recado para mim, que eu estaria com câncer, mas que não era para a morte, era para a glória do Senhor. Isso foi no domingo. Na segunda de manhã eu saí cedinho, fui para um postinho que tinha aqui. Na época tinha um ginecologista que atendia aqui, o Dr. Célio. Eu cheguei lá e falei para ele que eu queria fazer um exame, que tinha acontecido lá na igreja. Ele virou para mim e falou assim, vocês para mim é tudo louco. Eu nunca vi dizer que Deus fala com comedor de feijão.
Eu falei, doutor, mas mesmo assim, me passa um exame. Eu lembro que era numa segunda-feira cedo, minha mãe, na época, tinha recebido, eu tinha pegado o dinheiro, minha mãe estava já no banco, ela não podia responder por ela na época, e ela tinha recebido o seguro da PEVAT. Naquele dia de manhã eu parti para Goiânia, foi feito um exame, à tardinha eu já estava de volta, e eu cheguei naquele postinho, ele ainda estava lá, atendendo, que era dia dele fazer visita nas casas, ele estava lá, e eu pedi para uma moça se ele podia olhar, ele olhou, e disse para mim assim, olha, Eva, a notícia que eu tenho para ti não é boa. Falei, qual? Ele falou assim, olha, você está com câncer, não está no começo mais, eu estou te encaminhando agora para o hospital, para o Jorge, Dr. Rufus, na época. E eu saí daquele lugar, minha irmã, que eu acho que daquele postinho até chegar na minha casa não tinha quem não ouvia meu choro, meus gritos. Pô, uma criança para criar, pequena, uma mãe na cadeira de roda, totalmente dependente da gente, e eu não podia contar para ela. Um pai numa clínica psiquiátrica, um irmão alcoólatra. Eu lembro que eu cheguei em casa, as irmãs foram para lá e algumas oraram. E fui para Araújo Jorge, chegando lá com aquele exame, eles pediram para um acompanhante comigo, uma amiga minha, a irmã Eva, e nós chegamos lá, entramos. Ele disse para mim assim, olha, eu tenho duas notícias para te dar. Falei, Paulo, a primeira, você está com câncer, e a segunda é que não está no começo mais. E a primeira, nós vamos fazer o que for possível. E saí. Ele pediu para minha acompanhante ficar lá, que era uma vizinha minha, que não tinha ninguém para ir, e eu saí. Irmãs, lá tem um pátio muito grande no Araújo Jorge. Foi feito os exames, nós vamos ter que tirar sua mama. E daquele dia, irmã, eu ajoelhei naquele pátio e falei para o Senhor, Senhor, tem 7 anos que eu oro pedindo um esposo, mas agora eu não quero mais. Porque 7 anos perfeita, bonita, o Senhor não me concedeu um esposo. Agora, mutilado, eu não quero mais. E ali começou o processo, químio, rádio, vim para casa, fiquei esperando me chamar. Irmã, e do dia, eu guardei 31 dias pela cirurgia, e durante esses 31 dias, eu louvava dia e noite, poderoso Deus, e além da medicina. Eram os hinos que eu louvava. E quando eu acordava, que eu lembrava, eu tinha que tomar remédio para dormir, porque a hora que eu lembrava, às vezes vinha o desespero, que eu olhava para o meu filho. E passou os 31 dias, chegou o dia de eu ser internada, fui para o hospital, não pude ser internada, porque eu não tinha um acompanhante, vim embora. E eu sei que passou umas 3 semanas depois, mudou um casalzinho de pastores para cá, a pastora Neuza e o pastor Germano. E eu contei a situação para eles. Ela falou, não, Eva, pode arrumar lá que nós vamos com você. Aí eles ligaram, remarcaram, e chegou o dia de eu ir, larguei meu filho sozinho, Deus. Meu filho ficou sozinho num barracão no meio de uma invasão, na época. Meu menino tomou bomba nesse ano, porque ele teve que cuidar de mim, ajudar a cuidar de mim. E fui para o hospital, foi feita a retirada da mama, aquele casalzinho estava lá comigo. Começou o processo de químio, rádio, e já terminando ali as químio, no ciclo de oração, Deus levantou alguém e disse para mim, alegra o teu coração, porque o teu está chegando. Eu falei, Senhor... Qual a idade do seu filho, irmã? Meu filho hoje está com 30 anos. E naquela época da quimioterapia, ele na época eu já estava com uns 12 anos, mais ou menos, 12. Sim. E ele estava estudando, nesse tempo ele já tomou bomba, porque ele faltou muita aula para cuidar de mim, ele tinha que fazer comida, ele teve que ter uma responsabilidade comigo. E foi feito, minha irmã. E nesse intervalo da primeira quimioterapia, que eu fiz a primeira cirurgia, que entrou a químio, a rádio, foi quando Deus falou que estava preparando o meu. Aí, minha irmã, já encerrando as químio, Jesus manda meu esposo. Forte. Aleluia. Na época, ele era seminarista, se preparando para ser padre. E era alguém que, quando eu bati o olho, eu dizia, Senhor, eu queria
esse homem para mim. Sabe aquele homem que você via crente, homem de Deus? Eita, Falava, Jesus, eu glória. queria tanto esse homem para mim, Jesus. E ele falava que não quer casar, que ele queria viver igual Paulo. Assim, é pedido que se recebe, né? Era. Eu falei, Jesus, eu quero esse jovem para mim. Sabe aquele rapaz, homem de Deus, que muita jovem E sonha? você Era ele. estava com quantos anos nessa Na época? época eu estava com 32 anos. Eita, glória. Não, 32. Nova. E ele, 10 anos mais novo do que eu. Eita, é 10 mistério. anos. É forte. Aí era para ser padre, e não sabendo eu que Jesus já tinha escrevido a minha história com ele. Aleluia. E a gente se conheceu, a gente começou a se falar, e ele via a minha situação, eu fazendo tratamento, as químio, as rádio. E Deus colocou um amor nele por mim. Oh, glória. Eu falo sempre que ele não me olhou com os olhos carnais, ele me olhou com os olhos espirituais, porque se ele olhasse carnais, nem eu mesma acreditaria mais em mim. Aleluia, Jesus. Uma pessoa que, com as unhas pretas, o cabelo ficou só a misericórdia, emagreci, fiquei só muito magra. Não. Quem olhava falava, você assim não vai durar muito. Meu Jesus. E a gente chorou, e a gente começou a orar, botar na presença de Deus. E poucos meses depois, 60 dias de oração, Deus confirma. Usou nosso bispo pastor, Deus confirmou, né? Quando Deus confirma o casamento que era de Deus, eu pioro. Meu Jesus. Eu começo a sentir eu começo a inchar muita barriga, muito mesmo, sou levada às pressas. É diagnosticado que meu abdômen está enchendo de líquido, mas até então não consegue descobrir de onde. Sim. É feita uma tomografia, né? Aí a gente confirmou, a gente marcou o casamento, a gente ia casar no mês de maio. Isso era fevereiro, finalzinho de fevereiro. Aí passou, quando chegou no mês de março, começa a passar mal, feito novos exames, é diagnosticado não só tumores no útero, mas o útero e o ovário estava todo tomado. Fora da mama, tirou 19 nódulos debaixo da axila. Misericórdia. O útero e o ovário estava tomado de tumores. Era necessário cirurgia. Foi feita a cirurgia, para resumir, né? Fui para cima de um leito, que eu fiquei o couro e o osso. Na época, foi um levante de muitos que não queria, falava assim que ele estava louco de casar comigo, uma mulher muito mais velha. Não ia poder dar filho para ele. E que estava bem dizer com o pé na cova, em cima de Mas um já leito estava naquela decretado situação. pelo céu, né, minha irmã? Já estava A decretado pelo Sua céu. vitória. Aí minha pastora, na época, a pastora Neu chamou ele, conversou com ele, eu estava na situação dela, aí você que sabe. Deus vai e mostra em visão para ele, Oh, me glória. carregando nos braços. Aleluia. E Deus disse para ele, eu estou te entregando ela para te cuidar. E ai de Eita, tudo. glória. Aleluia. Irmãs, aí eu operei no dia 19 de maio, né? Casei dia 28 de junho, em cima de um leito. Poucos dias depois de casada, é diagnosticado outros tumores. Eu estava com um tumor com 11 centímetros no rim. E estava arriscado perfurar intestino, bexiga. E foi preciso fazer a cirurgia, né? E para resumir, eu passei por 13 cirurgias. Não resuma Uma na cabeça. não, eu quero que você detalhe tudo. Não resuma, não. Tá. Principalmente assim, de quando Deus falava, né? Foi. Aí com a Deus falou para missionária. ele. Falou para ele. Eu tô te entregando ela, é para te cuidar. E ai de ti se não cuidar. E nesse processo, o que Deus falava para você? Irmã, eu vou dizer uma coisa para tu. Nesse processo, foi o tempo que eu mais me senti no colo de Deus. Aleluia. Eu me entreguei para Deus. Aleluia. Eu me entreguei. Porque, olhando para mim, fisicamente, nem eu acreditava. A única coisa que me
dava força. Era meu filho, minha mãe naquela situação e meu esposo. Glória a Deus. E o seu pai internado lá no... Meu pai numa clínica psiquiátrica com esquizofrenia. Uhum. Minha mãe numa cadeira de roda, sem falar, sem andar, usando fralda. E era alguém que eu não podia contar para ela a situação que eu estava. Sim. E aí a gente marcou o casamento, eu casei em cima de um leito, porque eu estava muito debilitada, casei. E dias antes de nós casar, teve alguns que chegaram no meu esposo, queria levar meu esposo embora daqui para não casar. Você tá ficando doido, tu vai casar com ela, na situação que ela tá, né? Mas mesmo assim, ele ouviu a voz de Deus e casou. Hoje eu costumo dizer que eu tenho 1,76 m. Ele dá mais ou menos aqui no meu ombro. Eu sempre digo assim, que ele teve 1,96 m de fé. Porque para casar com alguém na situação que eu estava, era só olhando pelos olhos espirituais, né? E logo depois veio a do rim, que foi uma cirurgia. A do rim foi a última que eu fiz, que foi em 2009. Aí eu tive que tirar um na coluna, um atrás da orelha. Aí eu tive que tirar o útero esquerdo, eu tive que tirar o ovário e o útero. Tirei o útero, o ovário, a mama e o rim. Nossa. E passei por esse processo de químio, rádio, até 2013. Em 2013 eu recebi alta do hospital. E hoje meu esposo, para a honra e a glória do Senhor Jesus, é evangelista, né? Está aqui comigo fazendo a obra, glorificando o nome do Senhor, né? Aleluia. Foi um período muito difícil mesmo. E vou dizer, não só espiritualmente, mas emocionalmente também, porque mexe muito com o psicológico, né? Porque eu sempre falo, e na igreja, antes desse processo todo, eu tinha feito uma campanha. O tema da campanha era escrevendo uma carta para Deus. Aleluia. E do jeitinho que eu pedi, o meu esposo, Deus mandou. Aleluia. Só que assim, não foi no meu tempo, foi no tempo dele, quer dizer, foi um processo, enquanto eu estava bem, estava ok. Mas teve o processo primeiro dele me quebrar, dele me moldar, né? E eu ficar sem a mama, né? E é um processo que ninguém quer passar, né? Não. Ninguém quer passar por esse processo, só quer viver o momento ali da bênção, do milagre, da prosperidade, né? Mas o momento ali do processo, quase ninguém quer passar por isso, que muitas pessoas ficam ali no meio do caminho, né? Não consegue vencer em Deus. Não é fácil, é um processo muito difícil, que abala o psicológico, o emocional, né? E assim, meu filho, ele que ajudava a dar banho em mim, ele que fazia comida, ele que ajudava a vestir roupa em mim, uma criança. Que bênção. Nesse ano que eu passei por esse processo, ele tomou bomba, porque não tinha como ele ir na escola, que ele tinha que cuidar de mim, né? E o mais lindo que eu acho, assim, de Jesus, é porque eu orei 7 anos esperando o Senhor. E ele trouxe alguém de muito longe, meu esposo, na época, antes de eu passar por esse processo, em 2003, nem sonhava que eu ia passar por esse processo. Deus usou alguém e disse, eu estou trazendo o teu, mas ele está vindo de muito longe. Meu esposo é de uma cidade chamada Lizarda, no Tocantins. Nossa. Aí agora você pensa, uma mulher 10 anos mais velha, não ia poder mais engravidar, né? E Jesus me entregar esse presente, né? E eu sempre costumo dizer, às vezes pensa assim, mas eu tô assim, eu tô assada, eu tô magra, eu tô gorda. Eu falei para Jesus assim, Jesus, quando eu tinha mama, eu estava perfeita, não veio. Esperou eu primeiro passar por esse processo, né? Tirar a mama. Eu falei para Jesus, Jesus, agora eu não quero mais, porque eu não quero casar mutilada. Jesus falou assim, o tempo é esse. Porque não é no nosso tempo. É Deus das coisas loucas, né? E nem da nossa forma, né? A palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 5, versículo 18, que ele diz que a mesma mão que fere é a mesma que ele cura.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Foi um processo muito dolorido. E às vezes eles falam assim, esses dias eu passei pelo meu médico para refazer, sabe? Eles para repor. Eu nunca quis, irmãs, nunca. Ah, mas me incomoda? Não, não me incomoda ser assim, não me incomoda a falta dessa mama. Por quê? É as marcas que Cristo deixou em mim, né? Às vezes as pessoas vendo, elas ainda não creem que Deus ainda faz milagre, né? Então eu trago essas marcas, como diz Paulo no livro de Gálatas, né? Eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Eu trago as marcas de Jesus no meu corpo. Aleluia, Jesus. E geralmente, quando eu vou a algum lugar que é grupo de mulheres, eu mostro as cicatrizes, irmãs, que não são poucas, né? Então, fora o tumor mãe, eu tirei mais 19 debaixo daqui. Meu Deus. Então, foi 13 cirurgias, foi um processo difícil, de ficar sem cabelo, de ficar com as unhas roxas. Então, o que eu quero te dizer para vocês, se vocês têm um sonho, não desistam. Se você tem um propósito, se você sonha com algo, não desistam. Quando todos pensavam que o meu projeto, o meu sonho tinha morrido, ele ia morrer, Deus. Aleluia. Deus ressuscitou. Como a árvore cortada, ela brotou. Muitos olhavam e diziam assim, nossa, fulano ficou igual você e morreu. Eu falei assim, mas eu não vou morrer, porque eu sirvo um Deus fiel. Eu sirvo um Deus que muda a história. Eu sirvo um Deus que muda cativeiro. É sobre isso, minha irmã. Aleluia. E Deus me deu esse privilégio. Então, casei no leito, né? E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, estou casada com uma esposa, vou fazer 18 anos de casada. 17, não. 16 a 17 anos, casei em 2008. E estou aqui viva para a honra e a glória do Senhor Jesus. Em 2013, eu recebi alta do hospital. Desde 2013, para a honra e a glória do Senhor Jesus, eu estou curada. As marcas ficaram, mas isso aqui, a gente for olhar para o lado do que eu passei, do tratamento, do que eu enfrentei, isso aqui não foi nada. Eu sempre olho para isso aqui, para me lembrar por onde Deus me passou, para me lembrar de onde Ele me tirou, para me lembrar o que Ele fez, aleluia, e que Ele ainda continue fazendo. Aleluia. Ah, mas agora eu estou sem um braço, acabou. Não, minha irmã, não acabou não. Se tem promessa, vai cumprir. Ah, mas eu estou sem mama. Não, minha irmã, não acabou não. Se tem promessa, vai ser gerado. Se tem propósito, Deus vai cumprir. Porque Deus esperou, irmão, passar por isso. Deus permitiu eu tirar a mama, eu passar por todo esse processo, para Ele me entregar meu esposo. Ah, mas eu pensava que isso ia ser um empecilho. Mas Deus falou para mim assim, não. Isso aí é a marca do novo recomeço na tua vida. Glória. Então, nosso Deus, irmão, Ele não mudou. Ele continua o mesmo, né? E louva a Deus, minha irmã, porque eu tenho um marido maravilhoso, né? Um marido maravilhoso. Às vezes, quando eu vou na igreja, porque ele é bem pequenininho, bem mais baixo, eu costumo dizer assim que é fé, porque ele olhou para mim com os olhos da fé. Porque se não fosse pela fé, os olhos espirituais, e Deus ter falado, eu não tinha. Nós não estava junto hoje, contando, né, essa história e contando esse milagre. Então, Deus permitiu eu ficar sem mama, eu passar por todo esse processo, para mim entender que quando Ele quer fazer, não tem empecilho, não tem nada que impede. Missionária Eva, nos conte um pouco de como você conheceu Jesus, como foi esse processo, o que te levou a ir à igreja, o que te levou a aceitar Jesus. Nos conte um pouco. Bom, quando eu cheguei aqui na minha cidade, que eu levei ainda quase um ano para ir para a igreja, né? Eu tinha uma amiga aqui, a Luciana, hoje ela é missionária, nós era muito unidas, a gente saía muito. E a gente conheceu um casal de gêmeos, né? Um casal de jovens, 2 rapazes gêmeos. E eles, nós conhecemos eles, e eles que nos convidou para ir para a igreja. Através deles que nós conhecemos Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas qual foi a sua sensação, assim,
Porque a gente sabe que quando a gente vai para a igreja, né, que a gente ali não conhece a Jesus, quando a gente vai a primeira vez ali para a igreja, a gente vê a liturgia ali do culto, e assim, o que lhe impactou neste dia? Que você foi para a igreja, a palavra, o louvor, o que que te chamou mais atenção que você quis esse Deus para sua vida? Irmã, nós fomos, a primeiro culto que nós fomos foi uma vigília. Ô, Foi a noite glória. toda com a Eu amo vigília. vigília, amo. Vigília. Eu nunca tinha ido, eu não sabia como é que funcionava, nem o que era. Eles simplesmente chegou em nós e falou assim, olha, tem uma vigília hoje e vocês vão. Ô, Aí eu falei glória. para Luciano, mas nós vai? Luciano, nós vamos. Aí minha irmã, nós fomos com eles. Eles são gêmeos, são Flaviano e Fabiano. Eles gêmeos e eles ainda moram aqui na nossa cidade. E aqui na minha cidade, na época, meu caso repercutiu muito, que é uma cidade pequena, repercutiu muito aqui. Aqui a cidade toda conhece meu testemunho, conhece a história, Glória a que foi muito Deus. repercutido na época, veio muita ajuda de muitos lugares. E ali era assim, era um período de louvor, um período de oração. Um período de louvor, um período de oração, depois vinha a palavra. Então, assim, a partir daquele dia, a gente não apartou mais de Jesus. Eu lembro que a gente foi aquele dia, né, nessa vigília, era no sábado. Logo na semana seguinte, a gente foi de novo. Eu lembro que umas 2 semanas depois, eu fui mais ela, nós aceitamos Jesus. E na época, eu usava roupa, né, roupa curta, bermuda, estranha. Eu lembro de eu pegar minhas roupas, eu saí nos bazar de roupas usadas, trocando em troca de roupas, de saia. Glória. Porque eu não tinha roupa para ir para a Então foi igreja. Então rápido peguei o minhas processo, roupas. né, de mudança de vestes. Foi um processo assim, sabe assim, quando tu olha aquelas vestimentas e tu apaixona pela... Sim. Você vê a pessoa ataviada, eu apaixonei. Irmã, eu quando vim para Jesus, né, antes de vir, na verdade, eu olhava as meninas, né, porque na escola tinha umas meninas, né, que eram evangélicas, e elas usavam uma saia assim, acima um pouquinho do joelho, né, jovem. E eu achava assim tão estranho, eu falava assim, meu Deus, essas meninas se vestem assim, são tão bonitas, mas olha a maneira que elas se vestem. E eu acho que tipo, isso não é pra Nunca mim. vou usar isso. Falava, isso não é pra mim. Parece umas velhas. Eu ficava assim, parece umas velhas. E aí, quando eu passava também na frente da igreja, aí eu ouvia as pessoas ministrando, né? Os pregadores e tal, e eles gritavam, eu falava, mas Deus não é surdo. E por incrível que pareça, né? Hoje em dia, eu amo as vestimentas, sabe? As vestimentas da mulher virtuosa, né? Que cobre o joelho, que vai até o pé. Então, assim, é sobre isso, né? A gente olhar, julgar e Deus inverter a situação, né? E nos colocar dentro daquele contexto, né? E hoje em É dia, assim, verdade. eu acho estranho quem já se veste assim, de roupinha curta, nada contra, mas para mim não dá mais. Então, ou seja, o Espírito Santo, quando ele habita em nós, né? A gente já não quer mais se comportar da forma como a gente se comportava antes, a gente já não quer viver da maneira que a gente vivia antes. Então, eu lhe entendo completamente como foi isso, aquela chama, aquela coisa, né? Que só o Espírito Santo ele pode fazer na nossa o vida, que às vezes Espírito as pessoas Santo, não né? entendem. O Espírito As pessoas Santo não nos entendem convence, esse né? processo. As pessoas não entendem, as pessoas pensam que a gente está louca, que a gente quer ser santo. Não é, gente. É sobre o Espírito É Santo, a quando ele habita em nós. presença dele, é a Essa presença, minha presença irmã. não Verdade. É a adianta, presença. gente. É As sobre pessoas isso. até assustaram quando viu eu com as vestimentas. Acostumado de bermudinha, brusinha, top. Aí, minha irmã, foi aquela paixão, assim, a primeira vista, Sim. assim, pelas vestimentas. Achava bonita aquelas irmãs ataviadas, linda. E eu fiquei apaixonada. O interessante disso tudo, que eu já vejo a mão de Deus, porque ele preparou isso, me levou, porque, né, logo depois, para eu ter estrutura e suportar o processo que estava por vir na minha vida, né? Passar por aquele processo que ia ser esse processo do câncer. Então, assim, se não fosse Jesus, então, assim,
Eu já via que era o Espírito Santo, já era Deus me preparando, já era Deus me conduzindo. Então, essas vezes, a presença do Espírito, eu acho lindo demais. Eu acho que as mulheres cristãs se vestem lindas, maravilhosas, são todas cheias do brilho do Espírito Santo e não tem nem o que dizer, é A muito lindo. elegância. Legal. Sim, é sobre isso, minha amada. Eu queria saber, assim, um pouco mais, porque assim, a gente está aqui, é uma live, então, assim, vamos quebrar protocolos, né? Aham. E assim, o que eu quero entender mais é um pouco, assim, da sua infância, né? Que você falou acerca do seu pai, da sua mãe, porém, assim, como foi em detalhes, até Eu você nasci, chegar ao seu casamento. eu nasci num lar, igual eu falei, a gente morava na roça, né? Na época que a gente morava na roça. Minha mãe era aquela mulher que. Meu pai era aquele. Meu pai nunca trabalhou. Meu pai aposentou muito cedo devido ao problema de cabeça dele. Então, assim, a minha mãe já trabalhava. Minha mãe trabalhou muito na roça. Minha mãe trabalhava na roça para sustentar nós. Minha mãe apanhava café, minha mãe plantava alho. Tanto é que ela deu derrame na roça. Enquanto isso, vocês só estudavam. Nada, eu estudei, acho que até. Eu estudei mesmo só até a quarta série. Sim. Depois que eu casei, que eu comecei a voltar a estudar. Mas devido a eu ter tirado a mama do lado esquerdo, eu quase não tenho movimento mais do Uhum. braço, né? Eu não posso ter muito, esforçar o braço, porque ele incha muito. Então, eu evitei o máximo. Então, assim, nós foi criado do jeito que a gente queria. Tipo assim, meu pai nunca foi aquela pessoa de corrigir, ele era aquele pai muito bruto, ignorante, qualquer coisa era para bater. E minha mãe não, minha mãe era aquela mulher que trabalhava nas roças, levantava de madrugada, subia em cima desses caminhões de banha fria, para apanhar café, para plantar alho, trabalhava por dia, sabe? Levantava 5 horas fazer marmitinha, ia para as roças, chegava 5 horas da tarde, tinha que fazer comer, né? Lavar roupa. E eu comecei a trabalhar nas casas dos outros domésticos, eu tinha uns 8 anos. Mas Saí vocês para eram trabalhar. quantos irmãos? Três Três irmãos. irmãos. É. Você e os seus outros dois irmãos, menino, menina? Menino, um faleceu de acidente, que era o Adão, né? Sim. Porque no caso eu, a Eva e tinha o Adão. Uhum. Ele faleceu de acidente em 2006. E o Uhum. outro é vivo ainda. Hoje, Eram graças mais a Deus, velhos, mais novos? o mais novo, eu sou a mais velha. Uhum. Aí o mais novo ainda é vivo hoje, graças a Deus, ele parou de Serve a beber. Jesus? Não, não aceitou ainda Jesus. E minha mãe, eu perdi ela, tem 3 anos com Covid. E Uhum. minha mãe, assim, trabalhava a semana inteira nas roças, quando era sábado que ela recebia, ela bebia, passava o domingo inteiro deitada, bêbada. Entendi. E ela se entregou para bebida. Você tinha quantos anos, irmã? Irmã, acho que desde que eu entendo pequena, eu já tenho brigas, muitas brigas, presenciei muitas brigas de avançar, de bater, sabe? De nos tapa, ia chegar às vias de fato, ela mais meu pai. Era um lar muito, com muitas brigas, Disfuncional. muitas contendas, era. Tanto é que quando eu estava com 8 anos, eu já comecei a trabalhar nas casas dos outros. Tipo assim, eu fui para uma casa lá com uma menina que morava aqui na época, eu fui morar com ela, trabalhar. Lá eu lavava a casa, lavava vazia, e para lá eu comecei a trabalhar nas casas dos outros. O outro ficou com os vizinhos nossos lá, que mexia com borracharia, aprendeu a mexer com que era borracheiro, e ele faleceu de acidente. Uhum. Então foi assim, cada um criado desse jeito, o jeito que deu. Mas nunca foi falar assim, não, você tem que ir para a escola, você tem que fazer isso, não. A gente criou do jeito, tipo assim, nós somos criados solto. Mas você era bem tratada nessas casas? Era, graças a Deus, muito bem tratada. Teve essa que eu fui para lá trabalhar com ela quando eu tinha uns 8 anos, com ela que eu aprendi a ser dona de casa, com ela que eu aprendi a cozinhar, com ela que eu aprendi a lavar. Foi uma pessoa que me ensinou tudo que eu aprendi hoje em relação a ser dona de casa, foi fora de casa, trabalhando, né? Seu pai já era aposentado, né? Ou seja, então Meu não pai, faltava não, roupa, calçado para vocês. não, isso aí faltava. Naquela, assim, mais era o básico. Eu Uhum. lembro de eu menina,
A gente tinha plantação de café aqui perto da minha casa, e eles põem o café e depois eles dão a cata para a gente catar café. Aí nós ia para lá catar café, pegava aquele café, socava para vender, né? Para poder comprar nosso uniforme, para poder comprar material de escola. Foi assim uma infância muito difícil. A gente chegou assim, a passar a falta das coisas assim. Aí quando você foi ficando mocinha, que foi entendendo mais as coisas, o que mudou assim na sua vida? Aí eu comecei a trabalhar, já comecei a comprar minhas coisinhas, né? Já ter minhas coisinhas. Já a maioria das vezes eu já morava no emprego, eu ia na minha casa só final de semana, Aí né? sua mãe continuando bebendo, o seu pai com Bebendo. esquizofrenia. Aham, meu pai com esquizofrenia. Fiquei grávida antes de casar. É Meu isso que eu pai me quero botou para fora de entender. casa. Você ficou Foi. mocinha e aí você conheceu esse rapaz que é o pai do seu Foi. filho. Com 15 anos. Com 15 15 anos. anos, ele mudou lá para perto da minha casa. Eu conheci ele, né? E a gente começou a namorar. A gente começou a namorar em 89, né? Namoramos e casamos em 2002. Não, Entendi. Aí 92. você engravidou, 89. aí vocês foram morar juntos, depois Não, aí casaram. com 15 anos começamos a namorar. Uhum. Aí foi 89. Sim. Em 92, eu fiquei grávida. Fiquei grávida, meu pai me botou para fora. Aí, como a minha mãe não ficava em casa, tinha que trabalhar, minha mãe deixava arroz, feijão, esses trem com a vizinha lá, com a Madalena, para ela poder fazer comida e dar para mim. Aí, quando ela chegava de noite, eu entrava para dentro de casa para dormir, mas durante o dia eu não podia ir em casa. E eu casei grávida, eu já estava grávida de 7 meses quando eu casei, Entendi. desse menino meu. Aí você ficou quanto tempo com esse rapaz? E aí já não deu Aí, mais certo? casei, meu menino nasceu em 93, comecinho de 93, em março de 93. Aí, 3 anos depois, né, um casamento muito conturbado, me traía, me batia, eu tive o maxilar quebrado, com murro. Ele engravidou outra mulher, em 96, né, ele engravidou outra mulher. Né, ele teve um filho fora do casamento, que é irmão do meu menino por parte de pai. Meu menino chama Rafael e ele chama Daniel. Teve esse filho fora do casamento, e mesmo assim, devido à situação que a gente vive em casa, né, vivendo aquilo tudo que a gente passava, eu resolvi dar uma chance para a gente recomeçar, e foi quando a gente foi embora para outra cidade. Aí lá nessa cidade aconteceu isso, ele arrumou outra, foi embora, me largou numa casa, né, de aluguel, e eu não trabalhava fora, e ele entregou essa casa, mandou uma transportadora trazer os trem e largou com o filho dele na rua. Misericórdia. Aí já era de tardezinha, porque o caminhão saiu lá de Palmas na época, acho que eram as 6 horas da tarde, ele falou que não podia trazer nem o meu menino, que ele só se responsabilizava pela mudança. Aí seu filho Aí estava com quantos aninhos? estava com 6 anos. 6 aninhos. Já era 6 apegado, anos muito apegado com o pai, né? já, mas sou um menino que... Meu menino, ele cresceu um rapaz, uma criança muito revoltada. Ele presenciou muito o pai dele me batendo, presenciou muito o pai dele judiando de mim. Ele cresceu assim muito revoltado em relação a isso. Mas hoje, graças a Deus, ele aceitou Jesus, conheceu Jesus também, né? Hoje é pai. Então, se eu vejo trabalhar de Deus na vida do meu filho. Amém, Jesus. E nessa época lá, quando a mudança veio embora, que eu fiquei na rua, o único lugar que eu tive para ir foi para uma delegacia. Eu catei meu filho e falei, o jeito é para uma delegacia, porque para onde que eu vou, né? Até a mudança, ele pegou a mudança e lhe deixou sem nada. Porque assim, quando ele separou de mim, ele arrumou essa mulher e foi morar num lugar que eu não sabia onde era. Até então, tinha uma irmã dele que morava lá. Até então, eles não me contavam, porque eles tinham medo de eu ir lá fazer alguma coisa, né? E eu não sabia onde ele morava com essa mulher. Aí, até então, foi embora, aí ele pagou a transportadora saiu de Palmas para cá, para Nerópolis, com a minha mudança. Eu fiquei no meio-fio, sentada com meu filho, com o travesseiro na mão. Isso era o quê? 5 e pouco já da tarde. O único jeito
foi para uma delegacia e pediu ajuda. Eles botaram na viatura com meu filho, foi atrás dessa irmã dele na época, na casa dela lá, que ele sabia onde ele estava morando, e chamou o marido dela e falou para eles: ela está com a criança na rua, a mudança já foi embora, ela não tem para onde ir. Aí eles falaram: não, nós não sabemos onde ele está morando com a mulher. A delegada falou: então é o seguinte, então você vai para a cadeia até tu lembrar onde eles moram, porque como é que ela vai ficar na rua com a criança de 6 anos? Uau. Aí foi quando eles ligaram, quando passou um pedaço, ele chegou lá de moto, mandou pro rapaz da época lá, chamava Lázaro, né? Pegar eu e meu filho, botar dentro do ônibus lá e nós vamos embora, igual cachorro. Nem dinheiro de uma água ele deu para nós beber na estrada. Aí você retornou para sua cidade. Retornei para minha cidade, Aí. para cá, para Nerópolis. Aí você chegou em Nerópolis, e aí como foi? Aí cheguei aqui em Nerópolis, né? Vim morar no Invasão. Uau. E os primeiros meses era assim, eu saía, depois não sabia como é que voltava, porque eu não sabia onde eu morava. Invasão era barraco, era lona, era mala, era muito, muito pesado nessa época lá. E como você soube dessa invasão? Não, antes de eu mudar para lá, para essa cidade, eu tinha ganhado um lote lá. Né? Assim, na época lá, o prefeito tinha dado e eu ganhei esse lote. E ficou lá. Fiz um cômodozinho lá com banheiro e lá ficou. Glória a Deus. Aí você não teve mais contato com seu pai, com sua mãe? Tive, eu vim embora para cá, meus pais, e convivi muito com meus pais ainda. Meu pai morreu em 2015 com câncer e minha mãe morreu agora em 2021 com Covid. Convivi muito com os meus pais. Qual foi o tipo de câncer que seu pai morreu? Meu pai, simplesmente, ele deu sono, uma sonolência fora do normal. E quando a gente levou, os médicos não sabem nem onde começou, já não tinha mais nada o que fazer. Do momento que descobriu para a morte dele foi 30 dias. Sangue de Jesus tem poder. 30 dias eu perdi meu pai para o câncer. Mas assim, você já era evangélica? Já, não, e te conto mais. Contar a vez. Ele morreu numa terça-feira de carnaval, né? Eu costumava ir lá na minha mãe, ele não era crente. Eu costumava ir lá na minha mãe, ele deitado, e eu cantava os hinos da harpa para ele. Eu cantava os hinos da harpa, todas as manhãs eu ia para lá cantar os hinos da harpa para ele. Eu preguei para ele na quinta-feira, ganhei ele para Jesus na quinta-feira, na área da minha mãe lá, mandei ele erguer a mãozinha, fiz o apelo. Glória a Deus. Fiz o apelo para ele na quinta-feira, ele aceitou Jesus. Na terça-feira, o Senhor recolheu ele. Glória a Deus. Aleluia. Está morando com o Pai Celestial. Tá. E minha mãe também. Minha mãe também ganhei para Jesus. Louvado seja Deus. Então, realmente, aí também foi um recomeço, né? Foi um recomeço. E assim, serviu até para você tirar esse fardo, né? Que desde de criança você vinha carregando. E louvado seja Deus, Deus levantou você como coluna, né? Para ganhar a sua parentela. Ganhei eles no último instante. Poucos dias antes de Deus levar. Mas eu tive o privilégio de Deus colocar eu para ganhar eles, para Jesus. Glória a Deus. Né? De eu ter sido sobre isso. esse instrumento para ganhar ele para Jesus, ele e minha mãe. Isso. Glória a Deus, minha querida. Você é mais que vencedora. Aí, quando eu estava já terminando as químio, né? Veio o primeiro CD e depois veio o segundo. Mas a maior riqueza, irmãs, que eu quero deixar aqui para vocês e para quem está vendo. A maior riqueza que nós temos não é CD, não é fama, não é nada. Minha irmã, não é roupa bonita, não é casa. A maior riqueza que você tem é Jesus. Ele tem que ser a nossa maior riqueza, tem que ser a nossa prioridade. Porque se eu estou aqui, é porque eu tenho um Deus na minha vida. E aqui está, está tudo aqui. Ó. Quem quiser ver, ó.
Isso aqui é a biópsia. Glória Eu a dei Deus. 100%, eu dei carcinoma ductal, infiltrante aqui, Nossa. 100%. Tá aqui a Meu biópsia. Deus. Para quem não crê que Jesus opera milagre. Eu creio, Jesus. Eu creio no E, milagre, Senhor. Eu e creio. Jesus me deu. Então, irmãs, hoje, às vezes as pessoas falam assim, nossa, fulano, tem uma colega minha, eu perdi ela para o câncer, a Glória. Tive o privilégio de ganhar ela também lá no Araújo Jorge. Ela ligou para mim num dia tão desesperada, ela disse para mim assim, Eva, ora para o teu Deus me levar, porque se ele não me levar, eu vou dar um jeito, eu vou tirar minha vida, porque Meu eu não Deus. aguento mais. Ela tinha tirado a mama, depois colocou de novo, estourou, deu rejeição. E no meio desse processo todo, eu conheci duas pessoas, a Milena e ela. A Milena foi um alicerce de fé para mim. Foi uma menina de uma fé inabalável. Ela começou o tumor no tornozelo. Ela não permitiu amputar nada nela, que eles queriam amputar. Ela falava que não, que se Jesus curasse bem, mas se ele não curasse também, ela ia partir inteira, que ela nem ia aceitar tirar, Meu partiu. Deus. E eu fui lá nesse dia fazer o apelo para ela. Eu cheguei lá, fui falar de Jesus para ela. Ela ligou para mim desesperada. Eu fui. E nesse dia, irmã, Deus falou muito comigo. Lá em Gálatas 6,18, onde o apóstolo Paulo diz assim, desde agora não vos me inquieteis, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia, Aleluia. Jesus. Lá, geralmente, os cômodos são lá, os quartos são com várias camas. E eu falava com Jesus, por que, Jesus, essa palavra? Jesus dizia assim, muitos acham que chique é estar com alguém famoso, chique é postar uma foto com quem tem fama, chique é andar de carrão. Jesus disse ao meu coração, chique para mim é descer e paralítico andar. Aleluia, Chique para mim é descer, quem está desviado voltar. Chique para mim é descer e o pecador se render aos meus pés. Aleluia. Porque eu tendo Deus, eu não nasci em berço de ouro, mas numa manjedoura. Eu não andei de carro importado, mas foi em cima de uma jumenta, para ensinar os meus. E quem faz é ele, quem opera é ele. Então, assim, é um lugar muito, é uma escola para a gente, aquilo ali, sabe? Eu creio que muitas pessoas têm que ir, não só lá, no Hospital do Câncer, mas em outros lugares. Sabe para quê? Para ver a importância de Deus na nossa vida, para ver a grandeza dele na nossa vida. Irmã, tu chega naquele lugar, tu vê a gente chegando ali, bonita, linda, maravilhosa, andando. Dentro de poucos dias já não está andando mais. Já está andando na cadeira de roda. E assim, tem testemunhos maravilhosos lá. Tem irmã Cristiane, que eu creio que ela deve estar vendo. Irmã Cristiane é um testemunho lindo também. Quero falar bem rapidinho sobre ela. Irmã Cristiane teve 2 filhas, sonhava ter um filho, deu um tumor no intestino, tiraram o tumor, esperaram 30 dias para começar as químios. Nos 30 dias para começar a químio, ela descobre que está grávida. E é um ninho. Nossa. É um ninho. E ela não aceitou tomar químio. Tirou o neném com 7 meses. Hoje ele está um rapaz, né? Então, assim, tem muitas histórias bonitas. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, irmã Eva, é um barco, parece que a gente está todos ali. Eu falo, não, minha irmã, eu sou privilegiada. Sabe por quê? Porque Jesus me permitiu passar ali para entender que eu não sou nada, mas que Ele é tudo. Para entender que nós não podemos nada, mas Ele pode tudo. Glória a Deus, minha irmã. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo pela sua vida, pelo seu testemunho. Eu queria fazer uma pergunta. Aí já podemos ver, né, que a sua vida, sua história de superação, de fé, de milagres. Mas durante esse processo, em algum momento a senhora pensou em desistir? Em algum momento bateu a depressão, a tristeza, a ansiedade, a qual você olhou e disse assim, não tem mais jeito? Sim, você sempre confiou no processo? Não. Igual eu estava falando para vocês, igual eu falei, nesse processo, eu me entreguei para Deus. Eu me entreguei, sabe? Quando tu se entrega, eu entreguei. Falei, Jesus, se eu for curada bem, mas se eu não for, eu estou nas tuas mãos. Eu me entreguei. Mas como você reagia? Primeiro, eu reagi, essa entrega? Não me entreguei. Primeiro,
eu cria no meu Deus, eu pensava, eu tenho minha mãe, eu tenho meu filho, né? E eu tenho que lutar por eles. E Deus sempre falava que ia ser para testemunho, né? Para a glória do Senhor. E geralmente onde eu vou, eu mostro. Falei, irmã, isso aqui é a marca do que Deus deixou. Para mim nunca esquecer de onde ele me tirou. E para Irmã Eva, eu tô entender toda arrepiada. Eu tô toda que eu arrepiada. não sou nada, mas que quem é tudo é ele. Quem faz é ele. Quem pode é ele. Aí, Aleluia, irmã, Jesus. quando foi agora para o segundo CD, veio o hino contando a minha história. E ele diz mais ou menos assim, eu quero falar só um pedacinho dele para vocês, o tanto que Jesus é lindo. Não cante, eu ia Pode pedir para você cantar. cantar. O título dele é A Prova Eu Venci. Ele diz assim, porque foi um momento dolorido, de choro. Muitos achou que eu não ia viver pela situação que eu fiquei. Eu fiquei o couro e o osso. Essa aí vai morrer. Muitos pensou. Ele diz mais ou menos assim, no vale da morte eu atravessei, parecia sem sorte, como eu chorei, vendo a minha vida aos poucos se acabar. Dos meus olhos eu via um rio desaguar. Triste pelo caminho, eu fui tão humilhada, sem encontrar saída, coração dilacerado. Quantos até duvidaram que hoje eu estaria aqui, mas para a glória de Deus, a prova eu venci. A prova eu venci. Deus me restaurou, me colocou de pé. Hoje eu vejo que Ele honrou a minha fé. De tudo que eu passei, digo, valeu a pena. Deus hoje colocou em minha boca o canto da vitória. O dia amanheceu, a prova foi embora. E hoje eu posso cantar que um milagre eu sou. Um milagre eu sou. Um milagre eu sou. Minha vida é a prova viva da existência do Senhor. Eita glória. E E esse louvor, hoje esses louvores é da sua autoria, né? esse hino foi uma irmã, ela hoje mora no Japão, a irmã Denise, ela tem câncer no estômago, deu câncer no estômago. E a história dela é tão linda, nós fez esse hino e nós canta junto ele. E por ela ter dado no estômago, ela sempre tem que fazer endoscopia. E toda vez que ela faz endoscopia, ela entra em coma. Quase toda vez que ela vai fazer endoscopia, ela entra em coma, fica dias em coma, depois volta. Aí nós duas louva esse hino. E a gente fez, gravou e ela fez esse hino para mim. E Deus tem feito maravilhas, minha irmã. Hoje eu só tenho a glorificar a Deus. Às vezes, irmã, eu sempre falo assim, porque fulano hoje vai estar pregando, a missionária fulano hoje vai estar cantando, fica Jesus, quem é grande é Ele, quem faz é Ele, quem é poderoso é Ele, não é A, não é B, não, minha irmã, é Ele, não é nós, é Ele, não é nada sobre mim nem sobre você, mas é sobre Ele. Missionária Eva, como você disse, o diagnóstico veio depois que você aceitou Jesus, você já estava na igreja, Já né? estava na O igreja. homem de Deus foi usado para lhe dizer, porque sintomas, você não sentia nenhum sintoma? Nem um sintoma. A única coisa que eu sentia era alergia. Eu tinha uma alergia que virava e mexia, eu dava alergia, eu empolava. E eu sempre tomando antialérgico, melhorava, tomava antialérgico, melhorava, né? Nada, não tinha sintoma. Simplesmente nós estávamos numa festividade. Qual foi a reação do médico? Você disse que no momento que a senhora chegou lá, né, ele falou assim, praticamente ele deve ter pensado que a senhora estava louca, né? Dizendo que estava com câncer, uma doença assim tão cruel que tem todos os sintomas, só que você não tinha nenhum sintoma. Não. Aparentemente você estava bem, você estava saudável, né? Então, como foi depois que ele viu o diagnóstico? O que ele falou? Ele deu o braço a você? Não. Como é que foi? A hora que eu cheguei de tardezinha, assim, já era quase 5 horas, já estava saindo.
estava o carrinho dele lá, e tinha um agente de saúde lá, eu pedi para ela se ele podia olhar o exame para mim. Eu fiz em Goiânia, lá na Citocentro, a biópsia. Na época, minha mãe tinha recebido o seguro da EPVAD desse irmão meu que tinha um acidente, eu peguei com ela e fiz pagar, porque eu queria urgência. Mas o exame, a senhora chegou nele e pediu para ele pedir uma biópsia. Foi isso? Foi. Eu fui cedo lá, falei para ela que eu queria fazer, porque Deus tinha falado que eu estava com câncer. Ele falou para mim assim, você tá louca? Você acha que Deus fala com comedor de feijão igual nós? Foi, O minha médico irmã. falou isso. Foi. Uau! E o mesmo médico, no mesmo dia, de tardezinha, teve que encaminhar para o Araújo. Já com um laudo conclusivo, já que eu estava com carcinoma ductal infiltrante, terceiro Nossa, grau. o susto que ele deve ter levado, hein? O susto. Ele só falou para mim assim, dona Eva, a notícia não é boa, né? Que eu tenho para dizer para você. Eu falei, o quê? Ele falou, você está com câncer e eu tô te encaminhando agora para Araújo Jorge. Meu mundo desabou, minha irmã. Eu olhava, eu saía, eu olhava assim, eu falava, Jesus, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar do meu filho? Só tem eu, né? O pai estava longe, nunca importou. E a minha mãe, quem vai ajudar a cuidar, né? Então, meu pensamento naquele momento foi aquele. Mas mesmo com aquela notícia ruim, a senhora estava debaixo de uma palavra, né? Deus já tinha decretado, como usou o profeta para dizer, que não seria para a morte, mas seria para a glória do nome do Senhor. Então, estava lá no livro de Jó, capítulo 5. Estava debaixo da promessa e da palavra do Senhor, né? E quem prometeu garante, o processo ia acontecer, mas toda dor gera algo novo, né? Toda dor vem para gerar algo novo. Então, estou muito impactada com o seu testemunho. Uma história... A senhora resumiu, né? Bastante, porque eu sei que tem muitos outros capítulos, porque no decorrer do processo, às vezes a gente se sente só, né? Não que a gente desiste, mas bate aquele desânimo de a gente olhar para o lado e para o outro e não ter ninguém, não ver ninguém. E Deus, ele é tão tremendo que a senhora mesmo falou que não queria mais marido, que a senhora estava pedindo tanto pelo marido. E a senhora mesmo resolveu dizer que não queria mais, mas o que Deus fez? Deus não faz o que a gente quer, Deus faz o que ele quer. E o que ele fez? Ele usou esse marido para cuidar da senhora. Então, nosso Deus é lindo, nosso Deus é poderoso. Estou impactada com o seu testemunho. Que Deus continue lhe abençoando, lhe usando nesta terra. A senhora já falou aí que tem CD também, né? Tem. 2 CDs. Irmã, o mais interessante é que durante o mais difícil do processo foi espera. Exatamente. Porque na época, esperar 30 dias por uma vaga para ser operada, para quem está correndo contra o tempo. Então, foi o período que eu mais louvei a Deus. Eu sempre falo, hoje aquele hino, poderoso Deus, eu louvava dia e noite. E Maralina, minha irmã, se foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Irmã, até hoje, quando eu ouço esse hino, parece que rasga minha alma, rasga meu coração. Por quê? Ele fez parte desse processo. Foi 2 hinos que fez parte da espera desse processo. Foi 30 dias louvando esses 2 hinos dia e noite. Deus ainda lhe usava lá para outras pessoas, né? Deus ainda lhe usou dentro do processo. É muito forte isso. Então, é um lugar... Ali foi uma escola para mim. Hoje eu costumo dizer que foi o antes e o depois. É uma escola. Mas o que eu tenho para dizer, minha irmã, que Deus é acima de tudo e de todos. E que prioridade na nossa vida é Ele. Glória a Deus. E é Ele, é unicamente Ele, não desiste. Se tem alguém pensando em desistir, não desiste. Agarra firme nas vestes dele, toque firme nas vestes dele, porque ele ainda tem poder para curar, ele tem poder para mudar a história, ele tem poder para renovar sonhos, para restituir, para curar e para salvar almas na tua casa, na tua família. Não desiste. Através desse processo, eu pude ganhar meus pais para Jesus. Então, não desiste, continue firme, porque Jesus ainda é o mesmo. E continue operando milagres ainda no meio de nós. Amém, minha irmã, amém. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor por esta rica oportunidade que Ele tem nos concedido
Agradecer a todos que ficaram até aqui conosco, ouvindo esse testemunho de fé, de milagre, de cura. Agradecer ao Senhor pela vida da nossa irmã, pela sua casa, pela sua família. E eu vou deixar aqui para a pastora Rayane também, né? Agradecer a todos vocês, agradecer também você. E no final que você louve mais um pouco para nós, em nome de Jesus. Até o próximo episódio, gente. Eu já estou me despedindo aqui. Pastora Rayane, é com você, meu amor. Amém. Eu também quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui nesta live. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de vocês. Eu louvar a Deus pela vida da minha comadre também, que está aqui juntamente comigo nesse projeto. Louvar a Deus pela vida da missionária, né? Missionária e cantora Eva Melo. Muito obrigado, minha querida, por você ter se disponibilizado para estar aqui conosco, contando uma parte do seu testemunho, do que Deus fez. E eu creio que Deus vai fazer muito mais através da sua vida. Que Deus abençoe sua casa, Amém. sua família, seu esposo, em nome Amém. de Jesus. Amém. Eu que agradeço, uma honra, um privilégio estar aqui com vocês, falar um pouquinho das bênçãos, né, que o nosso Senhor fez, né? Eu quero dizer que ele fez e continua fazendo. Quer dizer que foi uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, participar desse programa. Que o Senhor Jesus continue abençoando ricamente, né, vocês, a vida de vocês e a família de vocês, em nome de Jesus. Cante para nós, para encerrar, em nome de Jesus. Eu vou louvar um pedacinho do hino que Deus mandou, né? Assim que minha mãe, antes de morrer, ela já estava desenganada. Ela desenganou ela durou 1 ano. Ele diz assim: tenho percebido que não tens andado bem, tenho percebido que não está sendo muito fácil para você, tenho observado que o vento soprou forte por aí, e que o inimigo te atacou e te feriu só para te fazer sofrer. Mas essa luta não é tua. O teu Deus mandou dizer uma palavra de esperança que não vai te deixar. Ele não vai te deixar sozinho, não vai parar pelo caminho. E que a partir de hoje o teu cativeiro, ele vai virar. Todos se lembram bem o que aconteceu com o servo Jó. Perdeu tudo que tinha e ficando só. Deus, ele continua fiel, ele continua operando maravilhas. Viu? Continue firme. Fique de pé, fortaleça no Senhor. Amém, Jesus, ô glória. Eu não sei porque você não continuou, porque Deus falou poderosamente comigo através desse louvor. Esse Eu fiquei com louvor, gostinho, eu quero mais. Aí ele fala: levanta, prossiga, em frente, acredita, Aleluia. que o Senhor vai te surpreender, mesmo que as lutas sejam grandes. Meu irmão, não desista jamais. O Senhor na tua vida o impossível vai realizar. Ele é quem te guarda, ele é quem te sustenta, é quem te levanta e cuida de você. Não desanime, continue em frente, que ele vai vencer por você. Esse Deus vence por nós, gente. Glória, aleluia. Amém. Glória a Deus. Gente, esse foi o nosso 7º episódio do podcast Amados do Pai. Até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Amém. Deus abençoe a cada um, Pai, em nome de Jesus. como é? Beijo, minhas Amadas do preciosas. Pai. Amém. Amadas do Pai, nascido primeiro No coração Pai. de Deus. glória, aleluia. Deus Glória abençoe. a Deus. Amém. Tchau. Tchau, preciosa. As bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pare enquanto eu viver, sempre eu me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos